Agora vamos de polêmica. Polêmica! Fala galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, prazer, eu sou a Nanda, sou professora de Educação Física e atualmente eu trabalho em Taiwan. E no vídeo de hoje eu vou estar dividindo 7 coisas com vocês que eu aprendi esses últimos 7 anos morando fora do Brasil. Nesses últimos 7 anos eu já passei por 4 países diferentes, já trabalhei em 4 empresas diferentes. Eu passei pela Indonésia, pelo Vietnã, pelo Catar e atualmente eu tô aqui em Taiwan. E bom, eu vou estar dividindo com vocês 7 dicas, 7 informações, eu tô olhando pra baixo aqui porque eu tenho uma cola, que ninguém me contou quando eu tava saindo do Brasil e que eu acho que são, assim, muito importantes no seu processo de adaptação morando, trabalhando fora do Brasil. E, gente, antes de entrar nessas informações, nessas dicas, né, eu só quero deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, eu não contrato ninguém, eu dou dicas, né, de como você conseguir um emprego fora do Brasil, se você é professor de educação física ou alguma outra área semelhante. E tudo isso que eu tô compartilhando, gente, são só as minhas experiências. Se a filha do tio, do seu primo, trabalhou fora e acha que isso não é importante, você pede pra tia da filha do seu primo fazer um canal pra ela, pra dividir as experiências dela. Aqui eu tô dividindo no meu canal as minhas experiências, tá bom? Então vamos só botar todos os pingos no i aí, são as minhas experiências. Se a tia da filha do seu primo lá não teve essas experiências, poxa, fala pra ela dividir as dela no canal dela. Vamos lá, gente. Ponto número 1. Eu gosto muito de pontos, tópicos, números. Então vamos lá. Ponto número 1. Saudade. Saudade é um termo que não tem tradução. Se você for traduzir para o inglês, você vai achar miss you, I miss you. I miss you é eu sinto a sua falta. Saudade, esse termo saudade, essa coisa que a gente sente, Juliana vai passar aqui na frente da câmera. Essa coisa que a gente sente só tem no Brasil. Não existe tradução. É um sentimento muito... Oi, filha. Peraí, gente. Oi, meu amorzinho. Beijinho, beijinho, beijinho. Beijinho, mamãe. Então tá bom, vamos pra lá, vamos? Peraí. Desculpa, gente, problemas técnicos aqui. Então vamos lá, eu tava falando da saudade, né? A saudade é isso. O brasileiro sente a saudade do abraço, do toque, né? E não só de pessoas, de cheiros, lugares, situações. Você vai ter que aprender a conviver com a saudade. E se você não aprender a conviver com a saudade, ou você vai voltar, né? Que tem muita gente que não consegue e volta, e eu não tô julgando, eu não tô falando que isso é ruim. Porém, se você conseguir conviver com a saudade, se adaptar a essa situação, né? Falar com seus parentes por social media, né? Marcar vídeos, você vai conseguir viver por fora, né? Viver fora do país por muito mais tempo, tá bom? Então, a saudade, ela vai estar sempre aqui, ela vai sempre existir, mas você vai ter que aprender a conviver com ela ou não, e tá tudo bem. Vamos lá, gente. Segundo ponto, segundo fator é a bolha. Eu gosto de chamar a bolha, né? Quando você é um expatriado, quando você tá morando fora, trabalhando fora, a gente tem muitos benefícios aqui que a gente não tem no Brasil. Então, aqui eu tenho benefício de uma ajuda de custo para minha moradia, ajuda de custo com transporte se vou dar aula em outra cidade, o meu seguro de saúde, as minhas férias, a minha passagem. Tudo isso, professor de educação física não tem no Brasil. Você não ganha uma passagem por ano para viajar pro Brasil, no Brasil, né? Então, aqui a gente tem isso. E a gente chama essa situação que a gente mora de bolha. E a bolha, ela pode estourar a qualquer momento. Então, assim, a minha dica para quem tá vindo trabalhar fora do Brasil é não se iluda. Nunca esqueça de onde você saiu, tá bom? E eu não tô falando isso como uma coisa ruim, não. Ai, nossa, eu comia isso. Não esqueça de onde você saiu, porque se a bolha estourar, e a bolha pode estourar a qualquer momento, você vai ter que se adaptar à situação atual que você tinha, tá bom? Então, nós estrangeiros, nós moramos, expatriados, nós moramos numa bolha. Nunca se esqueça que existe vida fora da bolha, tá bom? Não se esqueça que isso aqui não é a nossa realidade, a não ser que você tenha um visto de residência, né? Um green card, um visto de permanência no país que você está trabalhando. Trabalho é trabalho, intercâmbio é intercâmbio e turismo é turismo. Gente, se vocês estão vindo aqui para trabalhar, que é o foco desse vídeo, né? Vocês não podem vir com a mentalidade de mas eu vou estar trabalhando na Indonésia, eu vou para Bali, e aí eu vou para Tailândia. Você pode ir, você deve ir.
Mas não se esqueça que se você tem 6 dias, né, geralmente é o nosso contrato, 6 dias na semana trabalhando para um de folga, se você ficar pedindo toda semana um dia de folga a mais, o seu sábado e o seu domingo, a empresa não vai ver isso com olhos bons. A empresa gasta muito dinheiro com você, né? Muito dinheiro. E aí você pode falar assim, ah, Nanda, mas eu ganho pacote de aula, eu ganho por hora aula. Eu expliquei aqui no meu último vídeo. Eu ganho por hora aula. Tá bom, gente, mas mesmo que a empresa não esteja te pagando a hora aula, a empresa continua te pagando o seu auxílio moradia, o seu house allowance, a empresa continua te pagando pelo seu visto, a empresa continua pagando o seguro de saúde, a empresa continua pagando. Então não é legal, não é interessante que você peça muitas substituições num mês. O que eu gosto de fazer é, uma vez a cada 3 meses, eu peço uma substituição para passear com o Alex, né? A gente tem os workshops da Les Mills, treinamentos, isso eu não incluo, mas uma vez a cada 3 meses eu peço um dia de folga pra gente fazer alguma coisa por Taiwan. Porque viajar aqui, sim, é muito fácil, mas se você tá vindo a trabalho, você está vindo a trabalho. Agora vamos de polêmica. Polêmica! Gente, não ande com brasileiros. Eu vou deixar 3 segundos pra você me julgar. 1, 2, 3. É isso mesmo, gente. Não ande com brasileiros se vocês quiserem realmente conhecer sobre a cultura, o país local. Se você só anda com brasileiro, eu não tô falando que andar com brasileiro é ruim. Não, eu não tô falando isso. Mas se você só anda com brasileiro, você só vai fazer coisas de brasileiro, tá bom? E eu vou dar uma situação minha aqui com o Alex. Eu e o Alex, a gente mora junto, a gente vive junto, é meu parceiro, meu amigo, meu namorado, blá, blá. Eu não vou virar pro Alex e falar assim, nossa vida, vamos numa casa de chá. Não, porque isso não é coisa de brasileiro, isso é coisa de taiwanês. Taiwanês, asiático, gosta de chá. Eles gostam de ir pra casa de chá, eles gostam de andar na rua tomando chá, eles gostam de ir pro parque tomar chá. Isso é coisa de taiwanês. Eu vou virar pro Alex e falar assim, nossa amor, vamos sair pra comer um bife. Por quê? Porque o brasileiro gosta de churrasco, o brasileiro gosta de tomar uma cervejinha, de um samba, de um disso, de um aquilo. Só que se você saiu do Brasil, é pra você viver coisas fora do Brasil. É pra você viver experiências que não tem no Brasil. Tá bom? Eu tô coçando meu rosto que ainda tô com o pelo da Juliana. Então, gente, não ande com brasileiros se vocês quiserem realmente absorver, conhecer tudo da cultura do país que você tá morando. E não é só por você, é por eles. Você tá vindo aqui, você é o de fora. Você tem que mostrar respeito pelos costumes e a cultura local. E eu acho que não tem melhor jeito de você mostrar respeito, mostrar que, poxa, você realmente está dando o seu coração pro país onde você está morando, se não for compreendendo sobre todos os costumes, né, e a cultura local. Então, não ande com um brasileiro se você quiser realmente conhecer sobre a cultura local. Tá, depois dessa polêmica aí, vamos falar sobre choque cultural. Gente, o choque cultural acontece, na minha opinião, né, deve ter um termo científico, alguma explicação mais científica, mas na minha humilde opinião acontece quando você tem alguma coisa para fazer do seu dia a dia, e que é normal, por exemplo, quebrou um dente, você quer ir ao dentista. E você tá aqui em outro país, você não fala a língua, você não sabe onde tem dentista, você tem um choque. Você se para, se pergunta e fala, nossa, e agora? Como é que eu faço isso? Como é que isso acontece? Como é que isso funciona? E o choque cultural, não só em dentista, mas coisas do dia a dia. Lavar a roupa. A minha máquina, gente, ela tá toda em chinês. É tudo chinês. Você olha pra ela, ela tá em chinês. Tá bom? Então, a gente chegou aqui e falou, tá, como é que a gente vai lavar roupa? O botão grande deve ser um on, né, um ligue, o pequeno deve ser o desligue e as outras funções. E se eu quiser lavar minhas calcinhas? Se eu quiser lavar meus tênis, né? Então, isso é um choque cultural. Você chegar e, nossa, mas eu não vivo sem arroz e feijão, como é que eu vou viver agora? Você vai levar um choque e você vai aprender a viver, porque você vai conhecer sobre os costumes, a cultura local. Você não vai andar só com brasileiro, você vai esquecer que tem arroz e feijão. Você vai aprender a viver o seu dia a dia aqui na cultura local, tá bom? Então, o choque cultural, dependendo do país que você vai, é muito grande, tá? Não se desespere. Geralmente, acontece ali no seu 3º mês, porque o 1º mês é tudo novidade, o 2º mês é lua de mel, o 3º mês é o divórcio. Não, tô brincando. 3º mês é onde acontece o choque cultural. Não se desespere.
Converse com seus amigos locais, com as pessoas locais, eles vão te ajudar, tá bom? Gente, a gente já tá chegando no final. O meu ponto número 6 é: nem tudo são flores. Nem tudo são flowers. Nem tudo são flores, tá bom? E por que eu digo isso? Quando a gente está no Brasil, né, e a gente vê professores que estão morando fora compartilhando sobre a vida deles, a gente acha que é um luxo, né? Se eles estão em Dubai, eles vão mostrar os carros de Dubai. Eles vão mostrar os prédios em Dubai. Eles vão mostrar as Ferraris e as Lamborghinis que passam toda hora em Dubai, né? Aqui em Taiwan, eu mostro muito no meu Instagram as minhas aulas, as academias, que são sensacionais. As aulas são todas lotadas de gente. Os parques aqui são limpos, são lindos, né? Os lugares são maravilhosos. Mas, gente, nem tudo são flores. Vocês acham que a gente não passa por perrengue? É que eu escolho o que eu vou mostrar na minha mídia social ou não, né? Eu não quero ser uma pessoa que eu vou jogar só coisa ruim e falar, nossa, eu acordei super dolorida, super cansada, meu ombro dói. Não, gente. O meu trabalho, o que eu gosto de fazer é tentar motivar as pessoas. Então, eu vou colocar coisas na internet que vão fazer você levantar a bunda da sua cadeira e começar a agir. Começar a fazer os meus alunos entenderem que, poxa, você tá cansado hoje, mas tem gente que não tem a opção de levantar da cama, né? Nem tudo são flores, não se iluda pelo que as pessoas passam nas redes sociais. Você vai passar por muito perrengue aqui fora. Muito perrengue, gente. Mas é como você lida com a situação que vai fazer a diferença, que vai te transformar nessa pessoa nova que você está buscando trabalhando fora. E, gente, o último ponto também é polêmico. Não é polêmico não, mas eu quero falar que é polêmico para você ficar até o final. Polêmico! O último ponto, eu acho que vai ser a sua melhor qualidade aqui fora. Não interessa se você é um treinador Les Mills. Não interessa se você é o chefe na sua empresa, se você é o CEO. Não interessa quantos diplomas você tem, quão foda você é, se você não tiver capacidade de adaptação. Galera, eu tava editando aqui e vi que ficou faltando uma parte do vídeo. Capacidade de adaptação. A sua capacidade de adaptação é o quê? É você entender que a maneira que você fazia as coisas no Brasil não vão ser a mesma maneira que você vai fazer as coisas aqui fora, tá bom? E a capacidade de adaptação é tudo. É pra vida, é para seu emprego, pra sua empresa. É como você vai lidar com as coisas. E eu gosto de fazer uma coisa assim, é bem fácil, né? No Brasil, a gente aprende que 2 mais 2 é 4. E a gente usa isso, né? É um exemplo bem fácil, a gente usa isso. Você chega aqui na Ásia, eles falam, não, aqui a gente usa 3 mais 1 é 4. E você fala, tá bom, mas 2 mais 2 também é 4. Eles vão falar, beleza, mas aqui a gente usa assim. Você tem que se adaptar ao jeito deles. Até você ganhar a confiança deles e mostrar que o 2 mais 2 também é 4 e é muito mais eficiente, você tem que se adaptar, gente. Você tem que ser um camaleão, A sua empresa vai falar que você tem direito a um apartamento, mas aí você vai chegar aqui, a empresa vai te dar o dinheiro para você se virar. Você tem que se adaptar a isso. Você vai se adaptar que no Brasil você mora do lado da sua casa, você trabalha numa academia de bairro perto da sua casa, e aqui você tem que trabalhar em outra cidade. Você vai se adaptar. É como você vai lidar com a situação, tá bom? Então sejamos camaleões. Camaleões. A sua capacidade de adaptação está ligada ao seu sucesso aqui fora. E, gente, eu sei que eu me empolgo, eu uso mão, eu coço o rosto, e não é pra você fazer isso quando você tá falando. Porém, essas coisas que eu tenho dentro de mim, eu tenho muito zelo por isso, sabe? A gente aprende aqui fora, a gente aprende meio que na porrada. E quando a gente vê que tem professores interessados, pessoas interessadas em morar fora, poxa, eu gostaria muito dessas dicas quando eu saí do Brasil. E eu não tinha essa plataforma que é o YouTube, a gente não tinha muita rede social, a gente só tinha o Orkut. E era muito difícil pesquisar por isso. Então, assim, eu tô querendo dividir, né? Em inglês a gente tem uma frasezinha que é sharing is caring. Dividir como é que é a frase? Peraí. Sharing is caring. Dividir é se importar. Quando você divide com alguém alguma coisa, é porque você se importa com essa pessoa, né? Você realmente acredita nisso que você está dividindo e você quer que mais pessoas saibam. E é esse o meu intuito aqui nos vídeos, gente. E galera, se vocês ficaram até o final, eu sei que eu falo rápido, eu uso mão, né? Mas se vocês ficaram até o final, eu gostaria muito de pedir para vocês clicarem no joinha se vocês gostaram desse vídeo. E se vocês não gostaram desse vídeo, escuta só, se vocês não gostaram desse vídeo, se esse vídeo não te ensinou nada de novo, não te acrescentou nada de novo, você pode clicar no não gostei,
tá bom? Mas só se esse vídeo não te ensinou nada, não te acrescentou nada na sua vida. Se esse vídeo te acrescentou pelo menos um desses fatores, né, que eu te falei, clica no joinha que isso ajuda a gente a atingir mais pessoas. Se esse vídeo não é pra você, se você não tem interesse nenhum em morar fora, mas se você conhece alguém, algum professor de educação física ou alguma pessoa que tem interesse de morar fora, compartilhe esse vídeo, vamos fazer esse vídeo alcançar mais pessoas. E se você achou algum desses pontos, né, interessantes, ou se você não sabia disso, né, se você não sabia que nem tudo são flores, ou que não é pra você andar com brasileiro, deixa aqui nos comentários, me conta a sua opinião, vamos bater um papo cabeça, gente, sem hate, né, a gente não precisa disso, né, e me deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E galera, antes de terminar, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreva no canal, clica no sininho pra você não perder nenhum vídeo. Eu tô botando vídeo no canal toda semana, compartilhando um pouquinho do que eu sei. Eu vou começar a compartilhar um pouquinho aqui de Taiwan, os lugares, as lojinhas de conveniência, os precinhos, que é isso que a gente gosta, né? Brasileiro gosta dos precinhos, da muamba, né? Então eu vou começar a compartilhar isso com vocês, se inscreve aí no canal. E, gente, se vocês ficaram até agora aqui, esse minuto aqui comigo, muito obrigada por terem ficado até o final. Fiquem com Deus, o mundo é nosso. Até a próxima.